Olá, boa noite. Meu nome é Dora. Conforme eu prometi para vocês, eu estou encaminhando a aula gravada. Estou gravando a aula expositiva que eu costumo fazer para os alunos. Tem alguns exemplos dos outros links que eu compartilhei com vocês para vocês verem como acontece em sala de aula, mas obviamente isso não vai acontecer. E eu estou, então, explicando como é. Eu acho que é uma oportunidade de passar para os alunos esses conhecimentos, o que eu costumo dizer, é a fisiologia do nosso dia a dia, e é uma aula inspirada numa aula prática do Maunik, que é um grande fisiologista renal, e escreveu um livro de fisiologia renal, e eu acho muito interessante como ele apresenta o sistema cardiovascular e esse controle, e eu resolvi fazer essa comunicação com os alunos, ok? Então, eu vou fazer a apresentação no material e fiquem à vontade em usar ou não usar, criticar e fazerem aperfeiçoamentos, ok? Então, conforme já compartilhei com vocês também, aqui é um texto de apoio que eu elaborei junto com o Gustavo. No texto original, o Gustavo é o primeiro autor, o Fernando, ele é um pesquisador, foi um pesquisador colaborador do laboratório, e esse texto com o Gustavo, nós desenvolvemos o que seria trabalhar desidratação, o que é uma reidratação adequada e o que seria uma hiperidratação. Então, o que acontece no nosso organismo? A gente trabalha um pouco de hiponatremia, hipernatremia, uma sobrecarga hídrica, e é muito interessante que nós divulgamos isso em 2015, mas ele vem trazendo exemplos de situação da Copa e tudo mais. Muito bem. Ao longo do dia, nós estamos constantemente perdendo água e a nossa produção metabólica de água é muito pequena. Então, essa perda de água que acontece ao longo do dia nos faz ser totalmente dependentes da água do ambiente. Então, nós perdemos água pelos pulmões, falando, respirando, pela pele, transpirando. Obviamente, esses valores podem alterar muito, dependendo das condições climáticas, dependendo do estado de atividade física do indivíduo. O que está sendo considerado aqui é a quantidade perdida ao longo do dia, um dia constantemente sob controle de temperatura, umidade, pressão, vento e tudo mais. Então, além dessas perdas consideradas insensíveis e o suor, nós perdemos também na forma de massa líquida, cerca de 1,5 litro, compondo a urina e as fezes, ok? E produzimos, como já mencionei, apenas 200 e 300 ml diários. Isso faz com que a gente busque água no ambiente, e essa água ela vem de alimentos sólidos ou de líquidos ingeridos, ou de ambos. Às vezes as pessoas não têm costume de ingerir água, mas têm costume de comer muitas frutas, muitos legumes, então ela está sempre bem hidratada e reclama muito pouco da sede. Muito bem, mas Dora, o que tem a ver a minha sede com a minha pressão arterial e com o meu pulmão? Bom, nós temos que saber que existe uma íntima conexão, isso é importante ressaltar com os alunos, que essa conexão cardiorrespiratória e renal, ela é fundamental para o equilíbrio hidroeletrolítico e equilíbrio ácido básico do indivíduo. Quando nós falamos em equilíbrio hidroeletrolítico, nós estamos falando da osmolaridade das células, nós estamos falando da pressão arterial, nós estamos falando do equilíbrio ácido básico. Então, se eu provoco que o meu organismo entre em desidratação, que eu fique com muita sede, eu tenha dor de cabeça, mal-estar, tontura, zonzeira, eu vou estar desencadeando um estado de hipernatremia, um excesso de sódio no meu corpo, e isso vai fazer mal para as minhas células e vai causar um desbalanço que vai fazer com que eu tenha queda de desempenho e um mal-estar muito grande. Por outro lado, se eu faço uma sobrecarga líquida muito grande, eu vou poder também desencadear um reflexo, que é o excesso de reflexo da micção, porque eu vou jogar toda essa água fora do meu corpo, porque o meu sistema cardiovascular tem um sistema de proteção que faz com que esse excesso de líquido não altere o desequilíbrio eletrolítico do meu corpo. Então, vamos prestar atenção no que nós fazemos no nosso dia a dia para entender essa fisiologia do nosso dia a dia
e ao longo do dia, o que eu estou fazendo com o meu corpo que precisa ser cuidado e como cardiorrespiratório e renal conversam. Então, aqui, quando nós ingerimos líquido, esse líquido passa por todo o sistema cardiovascular, sistema gástrico e vai ser absorvido. Uma vez absorvido, ele cai no sistema circulatório, aqui representado pelo plasma, que é a parte líquida do nosso sangue. Depois ele se difunde para o intestício e do intestício para dentro da célula. Esse movimento é vai e volta e vai depender muito da osmolaridade nos diferentes compartimentos para que ocorra uma manutenção do equilíbrio hídrico. Observem que o plasma como um todo compõe 3 litros, ou seja, se eu faço uma ingestão hídrica de um volume muito grande, meio litro de Coca-Cola, 1 litro de isotônico, eu vou estar causando um desconforto no sistema cardiovascular, um aumento na pressão cardiovascular, que vai causar um desequilíbrio em todo o meu organismo. Esse líquido que vai chegar a sair pelos rins, pulmões, pelas fezes, pelo suor ou pela pele, ele vem também do plasma. Só que para chegar no plasma, ele veio de dentro da célula. Então, o mal-estar de dor de cabeça, quando nós estamos num processo de desidratação e zonzeira no rosto, nos olhos, isso é porque o nosso sistema nervoso, as células do cérebro, são as primeiras a desidratar. E isso é um grande sinal de que temos que nos hidratar e ingerir líquido. Em vez de ingerir líquido, se eu comer alface, se eu comer legumes, se eu comer frutas, eu vou estar me hidratando? Sim, vai estar se hidratando adequadamente. Vamos conversar um pouco mais sobre isso. O excesso de líquido que porventura eu venha a ingerir, ele vai ser eliminado pelo reflexo da micção. Uma vez o rim filtrando e colocando no ureter, bexiga, vai para o meio ambiente. Não adianta eu ficar segurando a bexiga, porque esse líquido não volta para o meu corpo. Então, uma vez sendo produzido e chegando na bexiga, ele vai ser eliminado. Tá? Então, nós fazemos uma prática que nós chamamos prática de função renal no homem. Entretanto, ela traz todo o funcionamento cardiovascular, endócrino e respiratório, mostrando para a gente como o nosso organismo responde muito rápido e como é bonita a fisiologia. Então, nós temos 5 grupos, desses 5 grupos nós vamos ter 5 voluntários. Desses 5 voluntários, nós vamos ter diferentes manobras que nós consideramos. Um indivíduo vai ser denominado controle, ele é considerado um indivíduo com restrição hídrica. 2 outros indivíduos vão receber uma sobrecarga hídrica, um com água, outro com isotônico. Então, normalmente fazemos essa aula com indivíduos jovens, na faixa dos 20 anos, primeiro e segundo ano de faculdade, então de 17 a 20 anos. E normalmente são jovens saudáveis, a gente aborda e pergunta se não tem problemas de pressão e tudo mais. E esses indivíduos que tomam água isotônica, eles vão ingerir cerca de 1 litro de água ou 1 litro de isotônico. E como isso vai causar desconforto, os indivíduos têm que ser com tamanho grande, né, 70 quilos, mais ou menos, e serem saudáveis. E 2 indivíduos que vão tomar café, só que o café, obviamente, não é 1 litro, são 2 xícaras de café, que dá equivalente a 60 ml, mais ou menos, que nós vamos fazer com que a cafeína induza um reflexo de micção. Se vocês observarem, depois que vocês almoçam, tomam seu cafezinho, cerca de 40 minutos depois vocês vão produzir urina, com um cheiro muito forte do café, mas é uma urina que, se eu sou mais sensível, eu vou produzir uma urina mais rapidamente do que um outro indivíduo. Então, nós colocamos esses 5 voluntários. O controle nada mais é um indivíduo que não vai ingerir nada ao longo dos 90 minutos de coleta de resultado, mas é um indivíduo que vai continuar ali falando, respirando, conversando com todo mundo. Então, é um indivíduo que, aparentemente, por restrição hídrica, ele vai se desidratar ao longo dos 90 minutos de aula. E aí, 90 minutos é suficiente para identificar alguma alteração na urina? 1 litro de água, 1 litro de isotônico ou café vão causar alguma alteração na minha composição urinária? O que meu sistema cardiovascular tem com isso? Toda a urina vai ser coletada em 3 momentos, no minuto 0, minuto 60, minuto 90.
e coletado em um becker. Os indivíduos têm acesso ao banheiro, com toda adequação que é feita, ele assina um compromisso que ele está de acordo em participar da aula prática e traz a urina para a gente avaliar os diferentes indicadores que nós colocamos no protocolo de aula, que vocês têm acesso, e eu vou explicar rapidamente aqui. Para os alunos ficarem, visualizarem também a importância de manter um corpo saudável, a gente mostra que a urina não é só lixo e que ela é um importante retrato de como está o funcionamento do organismo. Então, essa urina, essa fita a gente usa com os alunos, que são uma urofita, que se chama uroanálise, e nessa uroanálise nós vamos identificar como está a função hepática do indivíduo, como está a função metabólica do indivíduo, como está a função renal do indivíduo, como está, se o indivíduo está com alguma infecção ou alguma lesão no sistema urinário, como está o pH, o metabolismo dele novamente, infecções urinárias e estado de hidratação. Cada um desses indicadores nós poderíamos ficar aqui desenvolvendo bastante tempo. Eu deixei a explicação no roteiro que vocês têm e a gente pode tirar dúvida caso vocês queiram. O que nós vamos provocar com a restrição hídrica ou com a sobrecarga hídrica é a formação de uma urina diluída, basicamente inibir a produção do hormônio antidiurético, que nada mais é que a vasopressina, que é inibida. Nesse caso, que nós vamos causar um aumento da pressão arterial por 1 litro de sobrecarga hídrica. Ou urina concentrada, que serão estímulos para produção, para o aumento da produção de ADH ou vasopressina. ADH é o hormônio antidiurético, que vai ser causada por uma ativação de osmoceptores, porque o organismo do indivíduo controle, como ele não vai beber água, vai haver um aumento na quantidade de sódio no corpo e vai fazer com que aumente a produção de vasopressina e aumente a liberação de vasopressina. Os baroreceptores, no caso do controle nem do café, vão ser muito estimulados, então não é uma sinalização importante nesse movimento. E a angiotensina 2 vai estar constantemente sendo ativada para manter a taxa de filtração glomerular adequada. Observem o que nós temos num dos principais livros de fisiologia, que é o Guyton, que ele traz para a gente um exemplo do indivíduo que tem uma sobrecarga hídrica. Então, ele tem no quadro de cima uma osmolaridade que, antes do tempo zero, são as condições ideais de um indivíduo, que são os nossos indivíduos voluntários. Então, traz uma urina na faixa de 600 miliosmóis e um sangue do indivíduo na faixa de 300 miliosmóis, ok? O fluxo urinário, cerca de 1 ml por minuto, e a quantidade de soluto excretada na urina, 0,6 miliosmóis por minuto. Nesse tempo zero, o indivíduo toma 1 litro de água, ou seja, ele recebe uma sobrecarga hídrica num curto período de tempo, menos de 5 minutos. Observem que os principais indicadores são uma diluição importante na urina e um aumento importante no fluxo urinário. Então, essa diluição da urina e aumento do fluxo urinário significa que imediatamente o organismo respondeu, se livrando do excesso de líquido, mais especificamente, se livrando do excesso de água. Então, houve um aumento da pressão arterial, que desencadeou um aumento da inibição do hormônio antidiurético e um aumento de eliminação de água livre na urina. Observem que a osmolaridade plasmática e a excreção de solutos se manteve constante. Isso é fundamental. O sistema cardiovascular respondeu prontamente a essa sobrecarga, impedindo que o desequilíbrio hidroeletrolítico acontecesse no corpo. Tá? Então, isso acontece porque quando há aquela sobrecarga hídrica, o sistema baroreceptor, que é encontrado na crosta da aorta e no seio carotídeo, eles têm uma conexão com o centro vasomotor que vai determinar, vai atuar diretamente no corpo dos neurônios paraventricular e supraóptico, que tem ação direta na liberação do hormônio antidiurético, que é a vasopressina. No caso exemplificado aqui,
houve uma sobrecarga hídrica, então esse aumento do baroreceptor, aumento da sinalização de aumento de pressão, fez uma inibição da liberação do hormônio antidiurético, ok? Causando um alívio do sistema cardiovascular, se livrando do excesso de líquido. Sinônimo disso é que o indivíduo não se hidratou. Ele bebeu uma quantidade de líquido alta e teve que jogar o líquido fora para não causar sobrecarga no sistema cardiovascular. No rim, o que está acontecendo? A água continua sendo absorvida nas porções iniciais, entretanto, é uma urina extremamente diluída no final, ok? O resultado dos nossos voluntários mostra o seguinte: nós temos aqui o controle, indivíduo controle, mas o que nós estamos falando agora são os voluntários água e voluntário isotônico que receberam sobrecarga hídrica após o minuto zero. Então, no minuto zero, eles coletam os resultados. Então, aqui, essa voluntária apresenta 854 de osmolaridade, então está com uma urina bastante concentrada, urina bastante amarela e a densidade 1,024. Depois ela toma 1 litro de água e no minuto 60, no minuto 90, a gente consegue ver um aumento do fluxo urinário de 85 para 6,4, um aumento bem considerado do fluxo urinário. A osmolaridade da urina diminuiu muito e o pH tende a ficar mais alcalino, ok? E olhem só, a densidade da urina fica a densidade próxima à densidade da água, e isso vai significar o quê? O indivíduo não está eliminando íons, não está eliminando ureia? Não, está. Só que a quantidade de água está tão grande que a urina fica extremamente diluída e isso não é quantificável nos equipamentos e medidores que nós temos no laboratório. No líquido isotônico, esse fato aconteceu também, mesmo que a voluntária chegou em estado bem hidratada, ou perdendo água praticamente, porque ela chegou com uma urina de 200, tá? Densidade da urina dela super diluída. Mesmo assim, houve uma potencialização da inibição do ADH, que fez com que a urina dela ficasse extremamente diluída, tá? Então, de 260 caiu para 50, menor que 50, e o fluxo urinário, olhem só, foi para 8,5. E o pH alcalinizou, a cor sumiu, ficou uma urina incolor, turbidade negativa e a densidade próxima à densidade da água, tá? Densidade 1. Esse agora que nós vamos mostrar é a urina concentrada. Então, foi na situação controle que nós observamos alguma alteração. Por quê? Nesse mesmo esquema, nós podemos observar que aqui os osmoreceptores, que são os sensores que vão nos dizer que o indivíduo perdeu água para o meio, houve um aumento da salinidade no corpo, não porque ele comeu sal, mas sim porque ele perdeu água. A desidratação, né, por fala e por respiração, está mais relacionada à perda de água mesmo do que de íons, diferente da sudorese, e, consequentemente, ocorre um aumento da produção do ADH. O aumento da produção do ADH impede que eu perca a água para o meio. Então, essa água que deveria ser levada pela urina, ela vai ser reabsorvida. Então, a urina desse indivíduo fica extremamente concentrada. Então, uma urina que poderia ser na faixa de 300 miliosmols de ser eliminada, ela começa a ser cada vez mais concentrada e o indivíduo pode eliminar uma urina com cerca de 1.200, 1.400 miliosmols de salinidade. De novo, ele está eliminando o excesso de sal? Não. Ele está eliminando a mesma quantidade de sal, só que num volume menor de água, tá? Porque o sistema cardiovascular e o sistema osmótico identificaram que houve uma perda de água, houve, então, uma concentração da urina. Aqui também nós conseguimos lembrar, vamos identificar, que o equilíbrio ácido básico está relacionado com a quantidade de bicarbonato e H+, do nosso sangue. Aqui no lumen tubular nós temos que é filtrado bicarbonato de sódio e tem um trocador sódio-H+. Quanto mais eu tenho a velocidade aumentada desse bicarbonato, mais difícil vai ser o efeito da titulação. Então, se eu tenho um fluxo urinário muito alto, minha urina tende a ser mais alcalina, e se o fluxo urinário é muito lento, eu consigo reabsorver tudo e a urina fica menos alcalina. Então, observem o que aconteceu com a nossa voluntária controle,
que simplesmente não bebeu água por 90 minutos apenas. O fluxo urinário dela caiu absurdamente de 47 para 0,23, lembrando que o fluxo urinário é na faixa de por volta de 1 ml por minuto, então ele caiu muito, tá? A osmolaridade da urina dela vai subir para mais que 1.200, tá? E o nosso voluntário café, e são 2 cafés, né? Nós vamos observar que, bom, antes de falar do café, eu queria terminar aqui. O pH vai acidificando, a cor vai ficando cada vez mais amarela, se mantém turvo e a densidade de 22 vai chegar até 24. Então, a densidade é o nosso indicador menos sensível, mas todos os outros validaram uma resposta extremamente relevante da Débora frente a uma pequena desidratação que aconteceu ao longo do dia. Então, essa é uma fisiologia que o organismo respondeu para que ela evitasse um desequilíbrio muito importante. E agora, então, vamos ver quem dos nossos voluntários foi sensível à cafeína. Então, nós podemos observar, agora sabendo se há um aumento ou diminuição do fluxo urinário, no caso da Mônica, há uma queda do fluxo urinário. Então, nós podemos inferir que a Mônica, se houve queda do fluxo urinário, ela não é sensível à cafeína. Como que eu posso validar mais ainda? Há uma acidificação da urina, a urina fica mais escura, tá? O volume eliminado é tão pequeno que não consegue medir a densidade, e a osmolaridade dela está aumentando. De 200 foi para 500, só que o volume é tão pequenininho que a gente não conseguiu medir a osmolaridade aqui, tá? Por outro lado, o Ézio, ele não teve alteração importante no fluxo urinário e a urina foi concentrando ao longo do tempo também. Então, nós podemos ver que ele não tem alteração importante na concentração devido à resposta ao café, mas que ele responde melhor ao café do que a Mônica, que praticamente respondeu igual ao controle, ok? Toda sinalização que vai levar a um aumento do ADH, um aumento da concentração da urina, vai sinalizar a sede também. Então, vai ter a sensação de boca e garganta seca, porque houve um aumento da osmolaridade plasmática, ativação de osmoreceptor e sinalizando a sede. A alteração de volume plasmático e produção de angiotensina, nesse caso, não foi relevante, tá? Então, nós tivemos, no caso da sobrecarga hídrica, alteração de sensores de estiramento ao longo do trato gastrointestinal, quando as pessoas beberam muito líquido, inibindo a sensação de sede. Só que, se nós identificarmos quais dos voluntários estariam com mais sede ao final da aula prática, sempre é o voluntário isotônico. Por quê? Mesmo que ele tenha bebido uma quantidade grande de líquido, ele ingeriu íon que ele não tinha perdido. Isso fez com que a salinidade do seu corpo aumentasse e, ao mesmo tempo, ele perdeu uma urina extremamente diluída. Então, isso faz com que ele fique desidratado e, com isso, muita sede. Com isso, eu gostaria de agradecer. Eu posso compartilhar com você outros resultados de café, onde são mais evidentes as ações da cafeína como diurético ou como antidiurético. Tá bom? Obrigada, gente. Era isso que eu queria apresentar para vocês. Espero que eu tenha contribuído de alguma forma para os nossos estudos e para a gente conversar. Sexta-feira eu tenho reunião a manhã toda e às 5 horas da tarde. No meio da tarde, se vocês quiserem, a gente pode conversar. Muito obrigada, gente. Até a próxima.